Graças e paz mais uma vez. Vamos gravar mais um vídeo hoje. E você que ainda não é inscrito nesse canal, o canal do Pastor Wellington, se inscreva lá, aperte o sininho para a gente, quando a gente postar alguns vídeos, você já compartilhar conosco. Nos ajuda a divulgar esse trabalho que é de grande importância para o aprendizado das pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a palavra de Deus. E por isso eu estou fazendo esse trabalho de estar gravando vídeos, postando nesse canal. Então, nos ajude nisso, invista na vida diária de pessoas com essa palavra. E nós vamos começar uma série de vídeos que todos eles vão ter o tema igual, conhecendo a Bíblia. Esse vai ser o nosso... Os próximos vídeos virão. Um vai estar completando o outro. Então hoje nós vamos gravar um e aí vai vir outros. Para isso, vamos ler a palavra do Senhor. Aqui em Salmo número 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija com o herói. E percorreu o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge o seu calor. Então, nós vamos estar fazendo vídeos falando sobre conhecendo a Bíblia. O tema vai ser esse, conhecendo a Bíblia. E aí nós vamos ver que o Salmo 119 vai estar nos dando o entendimento de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela se manifesta, ela se apresenta para o ser humano, ela se apresenta para o mundo em uma forma sem som, mas visível, sem divulgar estrondos, mas com aquilo que nós vemos. Então nós olhamos para o céu, vamos ver as estrelas, vamos ver os astros, os planetas, vamos ver o sol, a lua, e esses astros, ou o firmamento, as coisas que estão no céu, eles vão declarar que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus é verdade. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre esse tema, conhecendo a Bíblia. E a primeira coisa, para a gente iniciar esse vídeo, eu quero dizer para você uma coisa. Esse primeiro tópico, essa primeira lição, esse primeiro vídeo falando de conhecendo a Bíblia, nós vamos ver a importância da Bíblia e como ela foi formada. A importância da Bíblia e como ela foi formada. Então nós vamos ver a primeira coisa, que o livro, a Bíblia, ele eram na verdade escrituras, Tem um versículo que diz, no caso João 5,39, diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós vamos ver escrituras. Escrituras eram o quê? Eram rolos. A Bíblia, na verdade, eram rolos.
em que escribas escreviam nesses rolos, demorava um tempo, era muito cuidadoso, né, com a pena, né, com a tinta, escrevia em alguns materiais, que eu vou falar o nome deles daqui a pouco, e se tornavam rolos. Então, a Bíblia são 66 livros, eles estão hoje num compêndio, eles faz parte de uma biblioteca, eles fazem parte de um conjunto de livros, e por isso a palavra Bíblia. Mas antes eram rolos. Como, por exemplo, se você quisesse ler os livros do profeta Isaías, então você pegava vários rolos, de cada rolo tinha uma parte do livro, né? Eles eram armazenados, aqueles rolos, em alguns lugares pelos escribas, e quando você queria alguma coisa sobre aquele livro, você ia pegando aqueles rolos, você lia um, depois lia o outro e lia o outro. Então a Bíblia ela tem a importância para nos trazer informação sobre o Criador, sobre o autor, né, o Criador e autor dela. A Bíblia não foi feita por vontade humana, e sim pelo próprio Criador. Mas vamos lá. A Bíblia é revelada. Como a Bíblia é revelada para mim e para você? Nós já lemos o Salmo, que quando você olha para o céu, você vai ver Deus de alguma forma, você vai ver o que Deus fez de alguma forma revelado nesse como é que eu vou dizer? Você olha para os firmamentos, para as coisas que existem, e você vai ver que existe alguém que criou ele, que criou aquele objeto, aquelas coisas. E isso nós vamos entender que se tem um autor, tem também uma forma de entendermos por que ele fez e por que está feito, inclusive nós, né? A primeira coisa é como a Bíblia foi revelada. Ela foi revelada como? Através da criação. Tem uma parte no texto que nós lemos: fez Deus os céus e a terra, fez as relvas, fez as águas, fez acontecer a terra seca, fez divisão entre águas e águas, colocou o ser humano para estar lá no jardim, o que ele tinha criado. E essa revelação, ela foi de duas formas, aconteceu de duas maneiras a revelação. A primeira delas é que isso foi revelado pelo escrito, por aquilo que foi escrito, que são esses escritos que eu já havia falado. E a outra forma de Deus se revelar ao homem foi através da palavra viva. A palavra escrita nos rolos é a primeira coisa. E a palavra viva é a segunda coisa. Como é que é a palavra viva, pastor? A palavra viva foi através de Jesus há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu, foi crucificado, morto e ressuscitou, naquele momento Deus estava revelando aos homens o seu propósito para com os homens e provando que a Bíblia é verdade, que os escritos é verdade, que o que está escrito nos profetas, que está escrito nos salmos, que está escrito nos livros da lei, tudo aquilo é verdade. Isso teve uma exatidão, teve uma prova real com Jesus vindo a esse mundo, né? Então, a palavra revelada de duas maneiras: inscrita nos rolos, e a palavra revelada de uma forma viva a partir de Jesus que nasceu. Então essa é a forma e a prova de que a Bíblia é verdade e que nós conhecemos ela a partir dos fatos escritos e da vida de Jesus, que é a palavra viva e revelada para os homens. Isso não apenas para Israel, mas para todos os homens em todo o globo terrestre. A outra coisa que eu quero falar ainda nesse vídeo são os primeiros escritos. Os primeiros escritos, nós vamos ter referências
em Êxodo capítulo 2, versículo 3, em Isaías 18, 2, sobre esses escritos. Eles foram escritos em quê? Hoje nós sabemos, né? Você pega ali um papel, uma caneta, e você escreve alguma coisa. Mas naquela época, na antiguidade, escrevia em que e como, né? Nós vamos ter a revelação para nós através de Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai e lá ele recebe as tábuas da lei dada por Deus, escrita pelo dedo de Deus. Amém. Tudo bem até aí. Mas como eram os escritos, tirando esse fato que foi o próprio Deus? Era que eles usavam uma matéria, um material chamado de papiro. Papiro data 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, desde quando houve pessoas na Terra, há 3.000 anos antes de Cristo. Então nós estamos há mais ou menos 5.020 anos da idade do papiro, porque ele é 3.000 anos antes de Cristo. Então, os egípcios eles inventaram, eles tiveram essa ideia de escrever no papiro. Mas o que era papiro? Papiro é uma planta aquática, ou uma planta que dá em rios, em lagos, e essa planta, ela era trabalhada para que pudesse escrever nela. Então ela era trabalhada, pegava aquela planta, ela passava por alguns processos e escrevia no papiro. O papiro foi descoberto pelos egípcios, não esqueçam disso. O papiro foi descoberto pelos egípcios, eles começaram a fazer essa prática. É uma prática de 3.000 anos antes de Cristo. É antes de Cristo. Então, eu citei algumas escrituras aí, Êxodo 2, 3, Jó 8, 11, Isaías 18, 2. Nós vamos encontrar na Bíblia, nesses textos que eu falei, porque eu citei para vocês, a palavra junco. Junco e papiro são a mesma coisa. Então, se você falar junco, é o mesmo material chamado também de papiro. Então, os primeiros escritos foram feitos em papiro. Papiro. Ele data 3.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos da descoberta do papiro há 5.020 anos atrás. Há outro material dos primeiros escritos da Bíblia ou dos livros sagrados, eram também escritos em pergaminho. Papiro é uma folha aquática. O pergaminho, que é agora que nós estamos falando sobre ele, o pergaminho são peles de cordeiros, de carneiros ou ovelhas. Então, pegavam aquele animal, depois matavam aquele animal, comia a carne e tal, e as suas peles, eles trabalhavam também igual ao papiro, passavam por curtição, passavam por alguns processos e escrevia no pergaminho, que eram feitos de peles de carneiros ou ovelha. Poderia ser de qualquer um outro animal, porém, o que mais se usava era pele de carneiros ou ovelhas. O pergaminho, nós vamos encontrar referência dele em 2 Timóteos 4,13. E o pergaminho ele é mais novo, né, do que o papiro. Ele data o segundo século antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Cristo nascer. Os últimos 200 anos de Cristo nascer foi que surgiu os pergaminhos que eram feitos de peles. E a referência de pergaminho deriva-se da palavra Pérgamo. Pérgamo foi onde provavelmente eles tiveram a descoberta de
de fazer inscritos em pele de carneiros ou ovelhas. Pérgamo. Aí você lendo Apocalipse, você vai ver que tinha a igreja que estava em Pérgamo. Então, foi em Pérgamo que os pergaminhos começaram, então, a ser descobertos e trabalhar isso. Amém? Esses são os dois escritos, os dois materiais que se inscrevia o que fazia as escrituras da antiguidade. Mas aí chegou a época do que nós conhecemos hoje. Hoje nós escrevemos em papel. Até parece com papiro, tem um negócio meio que parecido, até porque o papel também vem da natureza do vegetal ali, do eucalipto, tá? Mas aí o que eu quero dizer para vocês? O papel é algo mais moderno, algo mais chique, né? Algo mais assim, como eu vou dizer, algo que está bem mais perto de nós, perto entre aspas. O papel foi desenvolvido ou surgiu com os chineses no segundo século da era cristã, ou seja, 200 anos depois do nascimento de Jesus, 200 anos depois do nascimento de Jesus, os chineses fizeram as descobertas do papel, amém? Do papel. E então, a partir daí, os escribas já começaram a escrever no papel, né? Eram no pergaminho, né? No papiro, no pergaminho, e agora chegou a vez do papel. Então eles começaram a escrever no papel. Mas eles faziam aí traduções da Bíblia, escreviam textos bíblicos no papel, mas ainda numa velocidade muito remota, né? Eles faziam isso bem devagar, cada escriba vários escribas se reuniam e eles começavam então a escrever algumas coisas, né? Alguns escritos no papel, com um trabalho muito grande, sabe? Tipo assim, para fazer uma tradução demorava muito tempo, para escrever alguns escritos aí demorava muito tempo, porque era tudo manuscrito, né? Por isso a palavra manuscritos vem de mãos, de manusear. Então, a Bíblia, ela só começa a ter assim e ser junta e ter uma facilidade melhor para chegar em nossas mãos hoje, nas mãos de muitas nações. Isso só vai acontecer, na verdade, de uma forma mais acelerada em 1450, por Gutenberg, né? Que era um tipógrafo alemão. E aí a Bíblia, então, passa, né, na história que eu já narrei para vocês aqui, ela passa de rolos para ser, então, uma enciclopédia, né? Ela vai ser um livro, vai ajustando a outro livro, e aí vai formando, então, o que nós chamamos hoje o livro sagrado, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então, esse é o primeiro vídeo de outros que nós vamos estar postando para vocês. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, quando estaremos falando ainda sobre esse tema, conhecendo a Bíblia, de outros vídeos que virão. Deus abençoe vocês. Um abraço, beijo no coração do pastor Wellington.